Boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos começando mais uma live de quinta-feira, live de perguntas e respostas em cirurgia bariátrica. Boa noite Jerusa, Cate Gurgel, boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bem, vamos começando, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe Antunes, sou cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo e eu ajudo aqui vocês que estão no antes ou no depois da cirurgia bariátrica a alcançarem o sucesso nos resultados da sua cirurgia, ou seja, uma perda de peso duradoura, mantida, saudável e o controle das doenças que se relacionam à obesidade, as famosas comorbidades. Então vamos começando aqui a mais uma live, ao sétimo episódio já de perguntas e respostas em cirurgia bariátrica. Eu seleciono algumas perguntas que vocês mandam ao longo da semana, aqui nas caixinhas de perguntas que eu vou abrindo, e selecionarei também algumas perguntas aqui ao vivo no chat. Então vocês podem colocar aí que daqui a pouquinho eu vou selecionar algumas para a gente responder. Então vamos para a primeira pergunta, né? Um seguidor mandou: 2 meses de bypass gástrico. Sinto fome, consigo comer de tudo. É normal? É muito comum, pessoal. Isso aí é uma coisa que acontece não só nas pessoas que não trabalham com cirurgia bariátrica ou que não são profissionais de saúde, mas também com alguns profissionais de saúde. Achar que comer normal, não ter dificuldade para se alimentar após a cirurgia bariátrica é um sinal de que algo não está normal, vamos dizer assim. É como se as pessoas entendessem que o paciente bariátrico tem que ter algum incômodo, algum sofrimento, entre aspas, para se alimentar. E essa pergunta é muito válida, muito importante, porque ela nos ensina um conceito muito importante, que é: a cirurgia bariátrica, ela não é para ser desconfortável, ela não é para ser um sofrimento, ela não é para ser algo que causa certo incômodo para o paciente. A cirurgia bariátrica, ela é uma ferramenta muito importante. Como todas as ferramentas, ela precisa ser utilizada de forma correta, aplicada de forma correta, ou seja, o paciente precisa adotar alguns hábitos que são compatíveis com essa ferramenta tão importante no tratamento da obesidade. Mas não significa que ele necessariamente haverá de ter incômodo e sofrimento por causa disso. Então, quando o paciente ele faz todo o preparo pré-operatório, ele recebe as orientações e principalmente ele escuta comentários de outras pessoas que fizeram a cirurgia ou que conhecem alguém que fez a cirurgia bariátrica, e aí ele vê que no pós-operatório dele ele está comendo bem, relativamente bem, ele está bem adaptado, ele não está tendo incômodos, como por exemplo entalos, né, sintomas. Ele consegue, após algum tempo, né, no caso é a pergunta, 2 meses, tá? Consegue já comer uma quantidade de alimento maior do que ele esperava que ele iria conseguir após a cirurgia. Então a primeira sensação, o primeiro sentimento que vem... Vocês estão escutando o áudio, pessoal? Vamos lá. Qualquer coisa avisem, tá? Então o primeiro sentimento que vem é: algo está errado. Será que minha cirurgia está funcionando bem? Será que tem alguma coisa errada? Que eu estou comendo bem, eu estou me sentindo bem? Pelo que eu ouvi das pessoas, eu deveria estar só sentindo alguma dificuldade, alguma coisa, né? Estão escutando bem, pessoal, o áudio? Vou dar uma ajustada aqui. Avisa aí, tá? Tudo certo? Vamos lá. Qualquer coisa avisem, estou aqui de olho. Então, assim, as pessoas acabam achando que após a cirurgia necessariamente vão ter algum tipo de sofrimento, alguma dificuldade. Não, eu vou operar de bariátrica porque eu sei que eu vou ter dificuldade de me alimentar, logo irei emagrecer. E não é esse o objetivo da cirurgia, não é esse a cirurgia, as técnicas bariátricas, né, as mais utilizadas atualmente, o sleeve e o bypass, eles não foram projetados para
para terem sua ação na base da punição ao paciente. Não. As primeiras cirurgias bariátricas, há 20, 30 anos atrás, até que eram muito nesse sentido assim, de você não conseguir comer porque você tem algum incômodo que não te permite se alimentar bem. Mas não é isso hoje, tá, pessoal? O mecanismo da cirurgia bariátrica moderna hoje, ele não é baseado em punição, tá? Então, é para os pacientes comerem bem, no sentido de ser confortável a alimentação, ser uma alimentação, claro, o tratamento da obesidade necessita de um planejamento nutricional. Não dá para você perder peso comendo de tudo, do jeito que você quer, deseja, porque é necessário um planejamento nutricional em qualquer tratamento para obesidade, desde os que envolvam cirurgia ou não. Então, mas não significa que você tenha que emagrecer na base da punição, ou seja, a cirurgia te punir, entre aspas, para você emagrecer. Então, o áudio está baixo ainda, algumas pessoas falando. Se várias pessoas estão falando, é porque é algo que realmente pode estar muito baixo. Me avisem aí se estiver muito baixo, tá? Eu falando até pertinho do microfone aqui. Então, não necessariamente é punição, tá? O mecanismo da cirurgia, ele não foi feito para ser na base da punição. Ele foi feito para causar, principalmente, uma saciedade precoce, ou seja, o paciente não sentir, ou melhor, durante a refeição, o paciente ele ter ali, se sentir satisfeito precocemente, ou seja, não ter a vontade de continuar se alimentando, tá? Assim como diminuir a fome, principalmente nos períodos de jejum, ou seja, ele não procurar, não sentir a necessidade da procura de alimento. Isso é tão real, pessoal, que alguns pacientes eles acabam esquecendo de se alimentar em alguns momentos devido a esse intenso fenômeno, né? Esse efeito de redução da fome, o que a gente chama de efeito hiporexígeno ou anorexígeno. É um efeito de redução da fome, por questões hormonais mesmo do intestino comunicando-se com o cérebro. Então, respondendo aí a pergunta, voltando, 2 meses de bypass, sinto fome, consigo comer de tudo. Ok, ótimo. É bom que consiga comer de tudo. Agora, é importante que você saiba, você siga o planejamento nutricional e ao seguir o planejamento nutricional, a gente consegue, através da própria dieta, do cardápio, potencializar os efeitos da cirurgia em reduzir a fome e aumentar a saciedade precocemente. Então, é normal, é esperado, é o que a gente quer. Então, não está falhando a cirurgia, não achem que, meu Deus, estou voltando a sentir fome. A cirurgia, ela não foi feita para suprimir a fome por completo, tá? A fome é uma sensação que ela é essencial à sobrevivência de qualquer ser vivo, tá? Animal. Então, tem que haver a fome para o ser vivo, né? No caso, a pessoa, o indivíduo, procurar alimento. Isso aí é uma sensação essencial à vida. Então, se você sente fome após a cirurgia, é normal e esperado, é natural isso. Isso aí deve acontecer mesmo. Agora, a gente, através da cirurgia, consegue fazer com que essa fome não seja tão intensa, tá? E consegue fazer com que a saciedade venha precocemente. Isso aí faz com que o paciente ele passe a ingerir menos calorias, menor quantidade de alimento. Isso contribui para a perda de peso, tá? Para o tratamento da obesidade. Joia? Então, basicamente é isso. Fica aí através dessa pergunta, assim como um ponto-chave importante é que a fome não irá desaparecer, porque ela é essencial à sobrevivência, e é normal que você sinta fome após a cirurgia, e é normal que você consiga comer bem. A gente quer que os pacientes comam bem, não fiquem entalando nem nada. Só que potencializando a saciedade e reduzindo a fome que era antes, como se comportava antes da cirurgia. Tá? Vamos lá para uma outra pergunta que fizeram, que é muito comum, muito importante, e a maior parte, né, o público que a gente realiza as cirurgias é feminino. As mulheres realmente procuram mais,
Naturalmente as mulheres procuram mais cuidados médicos em geral. O homem ele é meio alheio a isso quando a gente pega uma amostra populacional, independente de ser obeso ou não. Normalmente as mulheres estão lá indo mais regularmente no médico, se cuidando do que o homem. E na cirurgia bariátrica não é diferente. Tá? Até pelo aspecto também da estética que a cirurgia bariátrica contribui, apesar de que o fator estética não seja o foco da cirurgia bariátrica principal, tá? A cirurgia bariátrica ela trata uma doença orgânica mesmo, metabólica, mas é um fator importante e que motiva as pessoas a procurarem um tratamento. E as mulheres é um público que realmente procura mais, a maior parte é um público feminino. E essa pergunta, né, que eu vou mostrar agora, que eu vou dizer agora, é muito relevante devido a isso. A pergunta é a seguinte: doutor, depois de quanto tempo pode engravidar após a cirurgia bariátrica? Né? Então, inerente ao público feminino, é uma dúvida muito comum. A gravidez, tá? A gestação, ela é um fenômeno fisiológico, tá? Que exige do organismo feminino. Então, você vai ter um novo ser sendo gerado ali e essa gestação, ela necessita de um maior aporte de nutrientes, ela necessita de mudanças fisiológicas, né? Ou seja, mudanças no organismo, na forma como o organismo materno vai se comportar durante ali aproximadamente 40 semanas, que é o equivalente a mais ou menos 9 meses da gestação. E há um preparo do organismo para isso, tá? Então, a mulher tende a acumular, vamos dizer assim, o sangue ele fica mais volumoso, tá? A mulher ele tende a formar mais coágulos, porque já se preparando ali para o parto, que há um sangramento natural durante o parto. E você tem o feto, né, o bebezinho lá, o embrião, o feto, depois crescendo ali. Então, ele necessita de nutrientes que são nutrientes maternos. Então, a gente pensando no paciente, na mulher que realizou a cirurgia bariátrica, a gente tem que ter alguns cuidados. O principal é o seguinte: a gente não deve submeter alguém que está num pós-operatório tão recente de cirurgia bariátrica a uma gestação. Então, orientamos, devido a toda essa exigência do organismo feminino, né, que a gestação promove, nós orientamos que a mulher ela engravide após 18 meses, pelo menos, da cirurgia, certo? E por que isso? Porque a cirurgia bariátrica ela vai promover, principalmente ali no primeiro ano, uma perda de peso expressiva. No primeiro ano após a cirurgia bariátrica, a adaptação do paciente a esse novo hábito, essa nova rotina alimentar, a essa perda de peso. Então, se você coloca ali a mulher engravidando num período de pós-operatório mais recente, ou seja, nos primeiros 1 ano e meio da cirurgia, que dá mais ou menos 18 meses, você exigirá de um organismo que está em plena perda de peso por causa da cirurgia, em plena restrição nutricional, devido aos processos que a cirurgia causa, uma redução da ingesta alimentar, uma redução, portanto, da ingesta de nutrientes, calórica. Você acaba, se você coloca ali uma mulher para gestar nesse momento, você vai estar exigindo demais daquele período tão importante que é o primeiro ano até o segundo ano após a cirurgia bariátrica. Então você pode promover uma falha na perda de peso dessa paciente devido às alterações que eu falei, fisiológicas que acontecem na gestação. Então a mulher tende a reter líquidos, a mulher tende a reter até calorias mesmo, devido a toda a necessidade que o feto ali em desenvolvimento vai precisar. Então você pode atrapalhar a perda de peso, o tratamento da obesidade naquele momento que é tão importante, o primeiro ano. E o segundo ponto é do ponto de vista fetal, o ponto de vista do bebê que está em formação. O bebê ele precisa de nutrição, ele precisa de água, ele precisa estar bem hidratado, ele precisa de vitaminas, nutrientes que a paciente, após a cirurgia bariátrica, ali no primeiro ano, 1 ano e meio, vai ter uma restrição maior. Ela está em período de adaptação.
Então, esse período acaba influenciando ou podendo influenciar no desenvolvimento fetal. Então, esse feto ele pode ter um desenvolvimento mais restrito, ele pode ter um baixo peso ao nascer, aumenta um pouco o risco de complicações obstétricas, né, fetais ali inicialmente. Então, esse momento ali, primeiro ano a 1 ano e meio da cirurgia, nós não orientamos que as mulheres engravidem. E aí, essa questão puxa uma outra questão. A obesidade é uma das principais causas de infertilidade feminina. Então, muitas mulheres, elas têm irregularidade menstrual, elas não têm ciclos regulares, elas não ovulam, algumas têm síndrome do ovário policístico, inclusive uma seguidora até me mandou uma pergunta sobre isso. E elas são naturalmente, ou melhor, elas são patologicamente, a obesidade acaba causando nelas uma infertilidade ali. Muitas vezes durante a vida toda, se elas forem obesas a vida toda. Tá? Mas elas não são inférteis, elas estão tendo uma complicação, uma doença relacionada à obesidade. Então a infertilidade acaba sendo um reflexo da obesidade. Então, o gancho que eu estou puxando aqui em relação a isso é que quando as mulheres operam a bariátrica, muitas delas, por serem naturalmente não, por serem inférteis devido à obesidade, elas não tomam as devidas precauções, os cuidados de contracepção. Às vezes não usam preservativo, não usam anticoncepcional, e aí elas acham que são inférteis e acabam se expondo a relação sexual desprotegida, né? Sem preservativo, não usa nenhum método contraceptivo. Então acabam engravidando nesse período tão inicial do pós-operatório. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica, ao começar a tratar a obesidade, devolve a fertilidade feminina. Então ela passa a ovular, ela passa a ter ciclos ovulatórios, ela passa a ser fértil novamente devido à ação da cirurgia bariátrica em tratar ali tão precocemente a obesidade. Então não é incomum esse relato. Fulana operou e engravidou 3 meses depois. Então tem que ter muito cuidado. A mensagem que fica é que evitem engravidar ali nos primeiros 18 meses após a cirurgia e tomem um cuidado, né? Atentem para a contracepção, né? A anticoncepção é muito importante. Então, usar preservativo ou iniciar um método contraceptivo hormonal, consultem um ginecologista para que ele oriente direitinho qual seria o melhor método para você. Existem vários métodos que podem ser utilizados, mas entendam que, às vezes, muitas vezes, na verdade, a infertilidade está sendo causada pela obesidade. Opera a cirurgia, faz a cirurgia bariátrica e aí a mulher volta a ser fértil. E aí engravida no período que a gente orienta que não engravide devido a esses riscos que eu falei, tá? Fetais e riscos de atrapalhar ali os resultados do tratamento cirúrgico ali no primeiro ou segundo ano. Tá? Então fica aí essa atenção que as mulheres têm que tomar, a família na verdade tem que tomar, o esposo, enfim, o parceiro, ele deve também participar disso de preferência, participando da orientação que a gente dá, ok? Vamos para a próxima pergunta, né? Quais os riscos da sleeve, das técnicas sleeve? Tenho medo de morrer, obesidade grau 2. Essa é a pergunta de um seguidor, foi feita na caixinha aqui durante a semana. Tenho medo de morrer, é muito comum. As pessoas, é natural que as pessoas tenham receio da cirurgia. Eu realizo cirurgias toda semana, quase todos os dias. E se eu fosse operado, eu com certeza ficaria nervoso. E olha que eu trabalho com isso diariamente. É natural o nervoso, é natural que você, principalmente quando você está numa posição que você nunca esteve, né, uma posição mais de fragilidade, você tenha medo. Mas é importante a gente entender que toda cirurgia, na verdade todo procedimento médico, existem riscos, né? Só que, e o risco da obesidade?
E o risco de mortalidade em se permanecer obeso? E o risco de complicações devido à obesidade? Esses riscos as pessoas não costumam ponderar, porque não é uma doença que costuma levar à mortalidade agudamente. Ninguém morre de obesidade de um dia para o outro, assim, devido à pura, exclusiva obesidade. Não, normalmente a obesidade ela vai criando todo um cenário no organismo da pessoa, do paciente, que vai minando a sua saúde. Então não é algo que começou essa semana, né? A obesidade começa essa semana e causa morte daqui a uma semana. Não. É uma vida, mas esse tipo de risco crônico, esse risco de longo prazo, as pessoas não costumam sentir, não costumam ponderar, não costumam levar em conta. E isso deve sim ser levado em conta. Então, se hoje nós indicamos a cirurgia bariátrica para tratar a obesidade, é porque o risco da cirurgia, das complicações da cirurgia que podem acontecer, é menor do que o risco de se permanecer doente, obeso, ou de se permanecer exposto a essa obesidade que vai levar a complicações de outras doenças. Então, é importante que a gente tenha essa visão de comparação de riscos. O que traz mais benefício, o que traz mais risco. Então, se indicamos, se hoje todas as sociedades que trabalham com obesidade indicam a cirurgia bariátrica como uma ferramenta realmente a melhor, a mais eficaz ferramenta para obesidades, principalmente dos casos mais graves, é porque o risco da cirurgia vale a pena se correr em relação quando comparamos com o risco de se permanecer obeso, se permanecer diabético, se permanecer com dislipidemia, isso aí gerar complicações como doença renal crônica, diálise, infarto do miocárdio, AVC, né? Doença aterosclerótica, que é a doença ali dos vasos, enfim, cânceres, aumenta o risco de câncer e obesidade, então vale a pena realmente ser submetido a uma cirurgia bariátrica para que a gente possa evitar as complicações e os riscos que a obesidade e as doenças relacionadas a ela causam. Então esse é o grande raciocínio que as pessoas costumam não ponderar, porque ninguém vê, né? Não é algo que a gente vê, não choca, tá? Então é muito importante até ações, né? Ações sociais de estímulo até questões tributárias mesmo, né? Por exemplo, por que o cigarro ele tem uma alta taxação? Porque a gente sabe que o cigarro causa realmente câncer de pulmão, é um fator de risco que leva realmente ao surgimento de doenças que tem uma mortalidade muito, vamos dizer assim, uma letalidade muito alta. E por que não fazer isso com, por exemplo, indústria de refrigerante, indústria que produz esses ultraprocessados? Então, é preciso pensar nisso para se criar um ambiente social que não trate a obesidade como algo que ela não é, porque a obesidade é uma doença, é um fator de risco para outras doenças e deve ser encarada assim, como o próprio cigarro, né? Que causa, que está relacionado à mortalidade. Então a gente sabe que 2/3 da população, ela vai ir a óbito, ela vai falecer por causas cardiovasculares, cardiometabólicas, infarto, AVC, diabetes, que se relacionam diretamente, são causadas e agravadas pela obesidade. Então a obesidade acaba sendo um fator que contribui para isso. Então, voltando à pergunta, 28 dias, ou melhor, quais os riscos do sleeve, né? Tenho medo de morrer. Então, tenho medo de morrer da cirurgia, ou tenho medo de morrer pela doença? E não é fazendo terrorismo, não. Para a gente ter esse olhar em uma perspectiva diferente. Encarar realmente a obesidade como ela é, uma doença que precisa de tratamento e mais precocemente possível, é melhor para resolver de uma forma mais eficaz a doença. Quanto mais grave a doença vai ficando, mais difícil, naturalmente, ela vai sendo para ser tratada. Então, quanto mais precoce a gente trata, melhor. Joia? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui hoje.
agora que vocês fizeram foram algumas. Vamos lá. Lidiane, doutor, tenho 124 quilos, tenho 36 anos. Eu já posso fazer a bariátrica? A indicação da bariátrica, a cirurgia, né, não é uma indicação com base apenas no peso. Não é porque você tem um peso acima de tanto que está indicado, não. Na verdade, a indicação ela é uma relação do peso com a altura, né, numa conta matemática, num cálculo que a gente faz que chama-se índice de massa corporal. Peso sobre a altura ao quadrado. De maneira que se isso for maior do que 35, associado a alguma doença relacionada à obesidade, diabetes, hipertensão, e for num paciente que já tenta tratar essa obesidade há pelo menos 2 anos e não consegue com medicamentos, com dieta, atividade física, está indicada a cirurgia, tá? Como uma ferramenta que é importante aí para esse paciente. E indivíduos que apenas têm essa relação do peso e altura acima de 40, já está indicada a cirurgia, independente de ter outra doença ou não. Por quê? Porque é uma obesidade mais grave. Tá? Então, essa é a indicação básica. Tem vídeo aqui no perfil que eu falo sobre isso. Então, dá uma olhadinha lá, @Dr. Luiz Felipe Antunes, no Instagram, que tem um vídeo explicando bem direitinho a indicação da cirurgia. Tá? Então aí, Lidiana, eu não sei se você tem indicação, porque depende da sua altura, mas naturalmente 124 quilos normalmente é com a altura para uma altura média da mulher, né, brasileira, normalmente já há indicação sim. Tá? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver, subindo aqui. Cacilda, a bariátrica muda os hormônios em geral ou algum em específico? A cirurgia, a ferramenta, a cirurgia bariátrica, ela altera vários hormônios, tá? E esses hormônios, eles participam do processo metabólico, vamos dizer assim, do metabolismo do organismo, tá? Mas eles não são a única resposta. A gente vê muito pessoal aí, esse negócio, eu vou consultar com o médico X porque ele vai dosar meus hormônios e pronto. Reduz a saúde da pessoa aos níveis hormonais. E não é isso. Obesidade, já puxando aí para a obesidade, é uma doença multifatorial. A questão hormonal é só um aspecto. Tem hábito de vida, hábito alimentar, atividade física, se há sedentarismo ou não, há o fator genético, há o fator familiar. A gente sabe que crianças de pais obesos tendem a ser obesas, não só pela questão genética, mas também pelo hábito da família, o mau hábito, né, de alimentação, um hábito menos saudável, mais sedentarismo. Então, quando a gente pensa na bariátrica, ela altera sim hormônios, claro, é um dos pilares do tratamento bariátrico. Você altera hormônios intestinais que vão se comunicar com o cérebro, dando um sinal para o sistema nervoso de que você está satisfeito, ou seja, sua saciedade chega mais rápido e que você não tenha tanta fome no jejum. Ele promove alterações hormonais, isso aí existem hormônios, GLP-1, PYY, tem vários hormônios, não vou falar aqui os nomes porque vai apenas só para ilustrar mesmo. A redução da grelina, que é um hormônio que aumenta a fome. Então, existem essas questões hormonais em relação à fome e saciedade, mas também melhora ali a ação da insulina, que é um hormônio que participa do metabolismo, é o que a gente chama do metabolismo intermediário, que ele vai ali, está diretamente relacionado ao controle da glicose e produção de energia no organismo. Melhora ali o glucagon, que é um outro hormônio que também se relaciona a esse metabolismo do açúcar, da glicose no nosso organismo. Enfim, as alterações hormonais é um aspecto do tratamento. E ela não vai mudar os hormônios em geral, tá? Existem alguns hormônios que praticamente não se alteram e nem estão muito relacionados. A questão dos hormônios sexuais, principalmente, né? Nas mulheres. Tem mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, tá? E isso
a obesidade ela contribui para essa doença que altera ali a dinâmica dos hormônios sexuais femininos, né? O FSH, o LH, o estrógeno, a progesterona. Então, a cirurgia ela vem em resolvendo a obesidade, ela acaba tendendo a normalizar o funcionamento desses hormônios, mas existem outras questões hormonais que a cirurgia evidentemente não vai interferir. Mas só em você melhorar, tirar o fator de risco ou melhorar o fator de risco obesidade, você tem um grande benefício aí hormonal, tá? Mas não vamos reduzir a nossa saúde a questões hormonais especificamente, nem muito menos a questões nutricionais especificamente. São aspectos que devem ter a atenção nossa, mas não, a saúde, vamos dizer, o nosso organismo ele não se reduz a essas coisas somente. E a gente vê muita gente aí, muito médico, muito profissional, reduzindo a nossa saúde, a questão nutricional, a questão hormonal. Resolveu isso e estamos muito bem. Como se nossa saúde fosse visível no exame de sangue apenas. Então, se os exames estão normais, estamos saudáveis. Não funciona assim. Os exames são complementares, eles complementam toda uma avaliação que o médico deve fazer. Exame físico, anamnésica, história, hábitos, enfim. Ver o paciente como um todo. Vamos lá. Vamos à última pergunta. A última não, a penúltima. Clícia. Bariátrico pode tomar creatina? Deve tomar creatina se não houver contraindicação. Basicamente, a contraindicação seria uma doença renal mais importante. Se o paciente não tem doença renal importante, se não for renal crônico, a creatina ela ajuda muito, né? Melhora a força muscular, melhora a síntese a dinâmica da energia produzida ali na musculatura, e a atividade física é essencial no tratamento da obesidade. E no tratamento bariátrico não é diferente, tá? Então a creatina ajuda ali, principalmente na realização de exercícios de força resistiva, a musculação. Então a creatina, existem vários estudos já mostrando a segurança do uso da creatina. Então, se não houver contraindicações, é muito bom que se utilize. Inclusive, se orienta a usar a creatina idosos usarem na sua senescência, né, na sua idade ali mais avançada, o uso da creatina. Claro, sempre avalia com o médico antes a indicação, se é seguro utilizar. Mas normalmente, sim, pode-se utilizar, tá? Isso não é uma prescrição, tá? Em rede social a gente não deve nem pode prescrever, porque a prescrição médica ela deve ser individualizada formalmente em consultório, tá? Isso aí, o Código de Ética Médica nos orienta na boa prática, e é boa prática que vocês se consultem formalmente. Então, é apenas uma questão de educacional. Creatina, ela é utilizada sim, não há problema, tá? Vamos lá para a última pergunta agora da live. Se tiver alguma dúvida, pessoal, que eu não consegui responder aqui, podem mandar no privado, tá? Que a gente vai respondendo. Val, doutor, quantos dias para voltar a dirigir? Já tem essa resposta nos destaques dos stories aí do meu perfil, mas dirigir não é uma atividade que envolve esforço físico, naturalmente, um esforço físico muito grande. Dirigir, normalmente, os carros hoje, ainda mais carros automáticos, você faz pouco esforço para dirigir. Basicamente é só apertar ali o pedal com o pé e movimentação de membros superiores do braço aqui para fazer a manobra ali no volante. Eventualmente passar a mudar a marcha ali, mudar o câmbio. Só, não é uma atividade pesada, não é. Então não há restrição quanto ao esforço físico realizado no ato de dirigir. Porém, você está operando uma máquina, né? O carro é uma máquina. Então, alguns colegas, e eu sou adepto dessa prática, a gente orienta que o paciente que está ali na primeira semana, na dieta ainda muito líquida, pouco calórica, ele não evite dirigir. Porque como ele está com a dieta muito de baixa caloria, ele eventualmente pode ter algum episódio de hipoglicemia, escurecimento de vista, né? Pela própria hidratação, às vezes o paciente não está bem adaptado ainda. Então, se você tiver no volante, você pode causar um acidente. Então, a gente orienta
por prudência, que o paciente evite dirigir ali na primeira semana, mas não é pelo esforço, e sim por uma eventual intercorrência durante a direção. Então, a gente orienta que o paciente evite a primeira semana. Se ele está bem adaptado, já numa dieta mais pastosa, mais calórica, com aporte de açúcares, né, um aporte de glicose mais adequado, aí sim pode dirigir, não há problema em relação à cirurgia. Ok, pessoal? Então, vamos encerrando aqui. Quem eu não consegui responder as perguntas, não dá para responder todas. Manda aí no privado, que estou sempre respondendo assim que eu entro aqui no perfil, sempre estou respondendo ao pessoal. E eventualmente também respondo nos stories, que é quando é uma dúvida muito comum, muito recorrente, para ajudar mais pessoas. Então, muito obrigado pela participação em mais uma live. Tá quinta-feira, perguntas e respostas em cirurgia bariátrica, hoje o 7º episódio. E aguardo vocês na live de terça-feira, 8h30, aproximadamente, em que eu escolho um tema relevante que pode ajudar vocês aí a alcançarem, vocês que estão no antes ou no depois da cirurgia bariátrica, a se aproximarem e alcançarem o sucesso nos resultados, tá? Aqueles que já operaram, que estão com um resultado perdendo um pouco até a motivação, quando você não vê o resultado que você gostaria. Então aqui eu ajudo você a entender melhor como funciona essa cirurgia, como funciona essa ferramenta e te aproximar do emagrecimento duradouro e saudável e o controle das comorbidades. Muito obrigado pela participação hoje. Boa noite a todos, fiquem com Deus e nos vemos próxima semana, terça-feira, 8h30. Grande abraço.